Olá, estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Opinião. O assunto de hoje, Pitágoras. Comigo no estúdio está o livre pensador e advogado, além de artista plástico, Tito Fonseca. Tito, obrigado pela sua participação hoje aqui. Eu gostaria que você encerrasse o programa dando alguma orientação de leitura, ou até mesmo cinematográfica, caso exista, onde as pessoas possam aprender um pouco mais sobre a história de Pitágoras e principalmente o pensamento pitagórico. Olha, a história de Pitágoras ela é muito restrita, porque quando a escola de Crotona praticamente foi destruída, né, ela passou a ser secreta. O pitagorismo passou a ser praticamente uma sociedade secreta. Mas existem livros, hoje, se vocês procurarem, existe um grande livro que não fala só de Pitágoras, mas fala de todos os homens, dos maiores homens, os grandes iniciados que eles dizem, homens que vieram e iluminaram a mente dos homens da humanidade. Chama-se Os Grandes Iniciados, de Eduardo Churret. É um livro maravilhoso desse livro. E o filme, né? Eu já falei e vou repetir, procurem assistir Alexandria. Conta a história de Hipátia, certo? É uma história, ela era era uma mulher, né, que era coisa rara, mas foi diretora da Biblioteca de Alexandria e foi ela quem descobriu que a Terra fazia um movimento, não girava em círculo em torno do Sol, mas fazia uma elipse, né, que dá hoje, e ela definiu os equinócios e os solstícios, né? E mostrou que a Terra girava em torno do Sol em forma de elipse, isso naquela época, né? E foi morta, apedrejada e foi esfolada viva pelos cristãos por ser herege. Eu agradeço muito sua presença hoje aqui, Tito. Obrigado por dividir o seu conhecimento conosco. Opa, é um prazer, né? Você sabe que bater um papo assim, às vezes no mundo de hoje é meio raro, né? Mas eu estou sempre à disposição quando precisarem de mim e estamos aí. Obrigado. Muito obrigado a você que estava nos acompanhando até agora. O programa Opinião termina por aqui. Voltamos na semana que vem. Olá, meu nome é Ney Herman, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Opinião aqui na TV Vila Velha, cada vez mais a TV que a nossa gente vê. Hoje nós vamos falar sobre Pitágoras, um dos maiores gênios da história da humanidade. Comigo no estúdio está o livre pensador e advogado Tito Fonseca. Obrigado pela sua presença hoje aqui. A honra é toda minha, Ney. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Programa Opinião. Apoio Supermercados Tozeto, bem mais que um supermercado. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Opinião. O tema de hoje, Pitágoras. Comigo no estúdio, o livre pensador e advogado Tito Fonseca. Tito, você é um dos maiores especialistas em história que eu conheço, história da Grécia em particular, e um dos pensadores que mais me agrada. Obrigado. Não, sério. Você é recordista em participações nos programas que eu apresento na TV em Ponta Grossa nesses últimos 12 anos, né, programas de debates, programas de entrevistas, e todos que acompanham o meu trabalho já nesses últimos 12 anos, sempre que você vem, sabe que o programa vai ser interessante. Né? Obrigado. Então, vamos começar pelo básico. Quem foi Pitágoras? Quem foram os pais de Pitágoras? Vamos começar antes do nascimento dele. Bom, Pitágoras, ele nasce na ilha de Samos, por volta de 650 a.C., mais ou menos. 650, 653. O pai dele era um joalheiro, né, era fabricante de joias, e era um homem bem sucedido, era um comerciante rico, né? E ele toda a vida foi, mas quando a mulher dele
ficou grávida, ele não sabia que a mulher estava grávida, mas ele estava fazendo um tour pela Grécia continental, porque a ilha de Samos ela fica mais perto da Turquia. Mas ele foi fazer um tour pela Grécia continental e, para todo grego naquela época, o santuário de Delfos era uma questão obrigatória, era o centro religioso, era o maior centro religioso da Grécia Antiga, né? O oráculo de Delfos, templo de Apolo. E lá existia a Pítia. A Pítia era uma sacerdotisa, não era uma sacerdotisa, mas ela era uma vidente, que ela ficava sentada em cima de uma trempe, era uma fenda no Monte Parnaso, e da onde essa fenda exalava vapores. E eles punham uma trempe e ela ficava sentada ali em cima, e ela exalava aqueles vapores, entrava em transe e ela predizia o futuro das coisas, né? Não só de pessoas, mas como da Grécia, de tudo. E eles passaram pelo templo de Delfos e consultaram a Pítia. E a Pítia que revelou para Partênis que ela estaria grávida e que o filho dela seria grande para toda a humanidade. E em nome disso, em honra disso, eles deram o nome dele de Pitágoras, né? Ele saiu dali, ela teve o filho em Samos, na Grécia, na ilha de Samos, e ele foi batizado no templo de Adonai, no Líbano. Também um outro centro iniciático. E o menino se mostrou desde cedo muito precoce, muito inteligente, né? E estudou na Grécia, na ilha de Samos, com os maiores sábios que ele podia ter. Inclusive foi aluno de Tales de Mileto, na questão da matemática e tudo. Mas aos 18 anos, o Tales de Mileto, que era encarregado da educação dele, chegou e falou para o Polícrates, que era o rei da ilha de Samos, que ele não tinha mais nada para ensinar para Pitágoras, né? Que ele recomendava então que Pitágoras fosse mandado para o Egito, lá nos centros de iniciação do Egito, na iniciação hermética com os altos sacerdotes do Egito. Aí o rei Polícrates manda uma carta para o faraó do Egito, pedindo para que o faraó do Egito, então, aceite ele dentro dos colégios sacerdotais do Egito. E ele vai para o Egito. O faraó aceita e ele passa, então, a estudar com os sacerdotes egípcios, que eram, vamos dizer assim, daquela época, um dos centros mais avançados de conhecimento humano. E até hoje, o conhecimento versado pelos sacerdotes, pela filosofia hermética, realmente tem se mostrado fantástico, porque quando você menos espera, você vê um Einstein se fundamentando nas teorias deles para enunciar novidades sobre o universo. E o Pitágoras, então, ficou ali, se formou, né, e chegou ao último nível da iniciação do Egito, só que o Egito sofreu uma grande catástrofe. Ele foi dominado por Cambises, que era filho de Ciro, imperador da Pérsia. Os persas tomaram o Egito. E ele foi levado para a Babilônia como escravo, né? E ele devia ter por volta de 30 anos nesse momento. E ele vai para a Babilônia e ele fica, 35 por aí. E ele fica na Babilônia até os 50 anos. E só que a sorte dele, e lá na Babilônia, então, daí ele tem um contato também com a alta escola iniciada da Índia, né? E também da Pérsia, né? Porque eram os zoroastristas, os seguidores de Zoroastro. Então, eu diria que ele teve assim, passou por tudo que ele podia, os centros de conhecimento, os maiores centros de conhecimento do mundo conhecido na época, ele passou. E com 50 anos, ele se tornou muito amigo do médico que cuidava do Shah da Pérsia. E conseguiu, então, com Ciro, que
ele ganhasse novamente a liberdade e pudesse retornar para a Grécia. E com 50 anos ele volta para a Grécia. Ele ganha a liberdade, volta para a Grécia e volta para a Ilha de Samos. Encontra a mãe dele, que ainda é viva, e fica um tempinho ali, uns 6, 7 meses na Ilha de Samos, mas parte para a Grécia continental, para a região do Peloponeso, aquela coisa e tal. E o que ele aprendeu, a primeira coisa que ele aprendeu e que ele observou de tudo isso que aconteceu da vida dele, da tragédia da vida dele, o que ele viu no Egito, o que ele viu em todas as partes, é que a Grécia seria uma das próximas vítimas do Império Persa. E ele viu, por tudo que ele aprendeu, por tudo que ele conheceu, que a única maneira de fazer com que os gregos pudessem resistir, de alguma forma, ao poderio do Império Persa, é se os gregos tivessem uma educação mais primorosa, um desenvolvimento hominal. Então, o que ele faz? Ele faz um périplo pelos templos antigos de culto, que cultuava a religião órfica de Orfeu, né, as religiões solares de Apolo, Zeus, e dá uma reiniciada em todo mundo, uma reciclada naqueles sacerdotes. E daí, por último, ele vai para Delfos e passa um ano inteirinho em Delfos, reciclando todos os sacerdotes de Delfos e Teucleia, que era a Pítia da época. E isso faz a diferença. Essa fez a diferença na Grécia e e isso reflete até os dias de hoje. Por quê? Porque ele desenvolveu 2 métodos. Um chamava-se auritimia e a outra chamava-se o pancrácio. O que é o pancrácio? O pancrácio significa domínio total. Pan, todo, crácio, domínio. Né? Isso significaria o quê? Hoje o pancrácio é nome de luta, mas naquela época não. Era um método de conhecimento, de ensinamento. Ele tinha que transformar, educar os homens de uma forma integral. Aquele homem, ele te dizia que o homem, a mesma mão que vai segurar uma espada para fazer a defesa, também tem que colher uma flor e sentir o perfume. Né? Então, ele desenvolveu vários tipos de disciplinas que eram aplicadas para a juventude. O grego era não só educado nas artes marciais, mas como nas artes, nas danças, nas artes da literatura, da música, do teatro grego. Tudo isso o jovem grego tinha que dominar. Isso chamava-se o pancrácio. E foi graças a esse tipo de educação, né, que ele dá uma alavancada na cultura do homem grego da Grécia, e foi graças a isso que mais tarde os gregos puderam realmente fazer frente ao poderoso império, o exército persa de Xerxes III, que não conseguiram dominar. Né? E é célebre a passagem que Xerxes, depois de ter destruído Atenas, né? Porque Xerxes veio tomando tudo, né? E passou pelo estreito lá onde ele encontrou com o rei Leônidas e os 300 de Esparta, derrotou Leônidas e seguiu para Atenas. Atenas, o povo fugiu, porque eles tinham consultado o oráculo de Delfos, e o oráculo de Delfos diz que a única maneira deles vencerem seria através das muralhas de madeira. Né? E eles entenderam, os sacerdotes entenderam, então, que era através de uma batalha naval. Então, os atenienses, eles não resistem, não fazem frente
aos persas em terra. Eles fogem, abandonam Atenas e vão para a Baía de Salamina. E lá na Baía de Salamina, então, nos barcos é que eles se preparam para guerrear, enfrentar o exército de Dario e vencem. Tá? E venceram o exército de Dario. E é célebre a passagem que quando Dario está observando, porque era uma baía, né, onde estava se dando a batalha, e o Xerxes estava em cima de um morro observando todo o teatro da batalha acontecendo. E do lado dele também tem uma rainha, até apareceu ela no filme, nesse filme novo que eles fizeram sobre a Batalha de Salamina, mas ela como uma guerreira, comandante, ela não era guerreira, ela era aliada do Xerxes. Xerxes, não Dario, né? O senhor mencionou o rei Dario. Dario era pai de Xerxes, né? Dario era pai do Xerxes. Tá certo. De Xerxes, então, que estava comandando a batalha nessa época. Então, daí ele estava olhando de cima, né, assim, daí ele, vendo os soldados dele levar uma surra, né, daí ele diz, não, mas eu não estou entendendo, eu tenho muito mais homens, meus navios são maiores, eu tinha tudo para derrotar eles, o que é que está acontecendo? Né? E aí a Estatira, que era a rainha que estaria do lado dele, falou, só tem uma diferença, no teu navio remam os escravos, nos deles remam os nobres. Ou Entendeu? seja, homens que eram senhores de seus destinos. Exatamente. Eram homens livres, homens educados, homens que sabiam o que estavam defendendo. Os outros eram escravos, que estavam lutando para defender um rei. Então, se ali Xerxes tivesse ganhado aquelas batalhas, a Grécia teria acabado. Teria acabado e toda a cultura ocidental, que é a nossa cultura, que é fundamentada em cima da filosofia grega, hoje nós seríamos muçulmanos. Bom, então, pelo que a gente pode entender, Pitágoras foi quem possibilitou formar uma Grécia forte, né, através do conhecimento e da educação. Sim. Então, podemos dizer que a civilização ocidental tem no seu, como posso dizer, início, não digo fundador, né, mas iniciante, alguém que ele estabeleceu todos os critérios. princípios. Exatamente. O negócio é o seguinte, porque dali ele fica um ano inteiro no templo de Delfos. Daí ele sai e vai fundar uma escola. Ele funda uma escola em Crotona. Crotona é uma cidade que fica na beira da Sicília, da Itália. Né? E ali ele funda a escola dele e essa escola vai influenciar a Grécia inteira. Então é isso que eu quero dizer. Pitágoras, podemos dizer, se a Grécia é o berço da civilização ocidental, quem constrói esse berço é Pitágoras. Olha, Pelo menos é um dos construtores. Eu diria o seguinte, o primeiro grande iniciador, né, um inspirador da Grécia antiga, foi Orfeu. Orfeu dá os princípios daquilo que nós chamamos de uma religião solar, masculina. Porque antes imperava na Grécia uma religião feminina, das bacantes, dos cultos de Baco, das orgias, daquelas coisas. Aí vem Orfeu e acaba com tudo isso, né? Tanto é que ele acaba sendo dilacerado pelas bacantes, né? Mas o culto dele e a religião fundada por ele persiste, que era aquela religião solar, masculina, que eles dizem chamada, voltada à iluminação, ao conhecimento e não às coisas passionais das religiões lunares. Então, Orfeu nós colocaríamos assim como se fosse o amanhecer da Grécia. É o sol surgindo no horizonte, depois de uma longa noite de orgia. Então o sol surge com Orfeu. O meio-dia da Grécia é Pitágoras. E o ocaso da Grécia,
quando ela é, inclusive, depois tomada por Roma, seria com Apolônio de Tiânia. Então, seria todo um conhecimento. Quem estabelece todos os princípios, depois que vai influenciar Sócrates, Platão, Aristóteles, é Pitágoras. Então, Pitágoras acaba norteando valores para a Grécia de seu tempo. Sim. Seria mais ou menos isso. Exatamente. E acaba fundando o que fica conhecido mais tarde como Escola Pitagórica. A escola correto? pitagórica. A escola de Crotona. E a escola de Crotona influencia os pensadores subsequentes. Sócrates é tido como o primeiro filósofo, embora isso seja controverso, né? Porque o senhor mesmo falava antes da gente iniciar a gravação da entrevista que o pai da filosofia é o próprio Pitágoras. Veja bem, de onde que vem o termo filósofo? Quem inventou esse termo foi Pitágoras. Ah, perfeito. E um dia ele estava ele foi para Olímpia, porque ele foi convidado, por ocasião das Olimpíadas, ele foi convidado pelo rei da Olímpia para assistir os jogos, aquela coisa toda, e ele foi. E quando ele chegou lá, o rei fez questão de recepcionar, coisa e tal, e quando recepcionou ele dentro da corte, ele apresentou para os nobres e para todo mundo que estava lá, olha, hoje nós estamos recebendo um grande sábio, Pitágoras, coisa e tal. Daí ele falou, não, você está errado, eu não sou sábio não. Ah, mas você não é sábio? Nós temos você. Não, eu sou um filósofo. Daí ele falou, mas o que significa ser filósofo? Amigo da sabedoria. Não é sábio. E depois, o próprio Sócrates, parafraseando ele, diz que quando o oráculo de Delfos também falou que ele era o homem mais sábio da Grécia, eles não, estão errados, porque a única coisa que eu sei é que eu nada sei. Daí o oráculo é justamente por isso que você é sábio. Porque aquele que acha que sabe é o maior burro. Normalmente nos dias de hoje também, né? Exatamente. Aí, a máxima é verdadeira. É verdade. Então o Pitágoras lança, daí ele falou, daí o rei de Olímpia perguntou, mas a troco do quê, né? E daí, o que faz um filósofo? Eles dizem, um filósofo é o seguinte, nós estamos aqui por ocasião dos Jogos Olímpicos, né? Teve muitos que estão vindo para cá, se dirigindo para a Olímpia, buscando a glória. Eles vêm aqui, vêm disputar os jogos e eles querem a glória. Outros vieram só para ver o espetáculo e essa coisa e se divertir. Outros vieram para ganhar dinheiro, para vender, sei lá, azeite de oliva, vender, sei o que eles vendiam na época. Mas vendia, né? Tinha o comércio, né? Forte. Aquela laranja, enfim. E outros... E nós viemos aqui para sentar no último lugar da última arquibancada do estádio e lá de cima olhar tudo o que acontece. Esse é o filósofo. É o grande observador do teatro da vida. Mas não só o teatro da vida do homem, né? É o teatro da manifestação divina da vida em tudo. Então, esse é o filósofo. Então, o filósofo é um cara que ele nunca se coloca como o senhor da sabedoria. O filósofo está sempre observando, né? Porque ele sabe, a única coisa que ele sabe é que ele nada sabe, né? Porque para um filósofo pitagórico, a sabedoria mesmo, a verdadeira sabedoria está na mente de Deus. Então, para você chegar até lá, é um caminho muito longo a ser trilhado, né? E para você chegar e dizer, não, agora eu estou entendendo a mente de Deus, daí... meio complicado, né, Ney? Eu já conheci algumas pessoas que acham que entendem. Né? Eu já conheci algumas pessoas que acham que entendem. Porque o problema não é quando você conversa com Deus, mas quando ele responde em pessoa e você acha que aquela resposta é a correta. Né? Não, é correta para você, né? Depois naquele momento. Para você, naquele momento. Mas eu sempre tive muito receio daqueles que dizem que ouviram a voz de Deus. Sempre. E pelo que eu posso entender, os pitagóricos buscavam sempre a mente de Deus, mas como um norte, como um princípio. Ou seja, eles tinham consciência
da própria ignorância e da vastidão do universo Sim. que eles não conheciam, correto? Correto. E outra coisa, né? E era sempre tudo feito de uma forma muito racional. E nada tinha de apologia religiosa. Porque geralmente esses que se proclamam, como é que ouviram a voz de Deus, e que Deus conversou com eles e que disse verdade, são os grandes profetas, essa coisa. O objetivo sempre é subjugar alguém, ou uma cidade, ou um povo, né? E dizer que ele é o arauto divino. Os pitagóricos jamais, né? A busca pitagórica sempre se dá através da razão. Por isso a matemática. E por isso que Pitágoras dizia que Deus escreveu, a linguagem pela qual Deus escreveu o universo foi a matemática. Porque através você pode reduzir tudo a uma fórmula matemática. Isso é verdade. Einstein que o diga. Sim, né? Tudo você pode. E isso tudo ele aprendeu com os egípcios. Nós vamos continuar esse assunto, senhor Tito Fonseca, daqui a pouquinho. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes. Programa Opinião. Apoio Supermercados Tozeto, bem mais que um supermercado. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. O assunto de hoje, Pitágoras. Comigo no estúdio da TV Vila Velha está Tito Fonseca, advogado, livre pensador, uma das pessoas mais inteligentes e cultas que eu já conheci, além de artista plástico. Tito, você sempre teve essa paixão pela Grécia Antiga, o que fez com que você consumisse livros e livros em relação àquele período da história, né? Eu me refiro aqui à Grécia Antiga, e uma das suas paixões dentro da história da Grécia Antiga é Pitágoras. Você tem um conhecimento profundo, acho que você é um dos maiores especialistas em Pitágoras do Brasil. E eu gostaria que você continuasse a sua explanação. No bloco anterior a gente falou sobre a vida de Pitágoras, como ele foi importante na história da Grécia, inclusive, por consequência, na história do Ocidente, porque quem resiste ao Império Persa é a Grécia, e essa resistência só foi possível por conta dos ensinamentos trazidos por Pitágoras quando ele retorna à Grécia, já aos 50 anos, após ter passado por praticamente todos os grandes centros de conhecimento da época antiga, tirando a China. Mas ele ficou conhecendo... Mas ele teve contato com os chineses também? Teve também? Claro, porque quando ele estava lá na Mesopotâmia, lá na Babilônia, ali a China e a Índia estavam um passo dele, né? Então ele manteve contato na verdade, a Babilônia naquela época era uma Babilônia, todo mundo estava na Babilônia. Aquilo lá era o centro praticamente do mundo Oriente, conhecido, né? Babilônia era uma Babilônia, né? Daí vem a expressão, né? Exatamente. Uhum. Não, é fantástico, então, que ele conseguiu, então, agora a gente pode dizer, praticamente todo o conhecimento do mundo antigo. Algumas pessoas que estão nos ouvindo agora talvez digam, com exceção das Américas, é verdade. Mas, as Américas ali não existia nada ainda, né? Porque nós temos o Império Inca, o Império Maia, bem depois, né, para cá. É o que eu ia dizer agora, né? Mas obrigado por complementar. Então, realmente, o conhecimento daquela época ele obteve, né? Até os 50 anos, volta para a Grécia, modifica a história da Grécia e entra para a história da humanidade por consequência. Então, ele é um dos, como eu posso dizer, construtores do berço da civilização ocidental, que é a Grécia Antiga. Com certeza, isso você colocou muito bem, ele é um dos construtores. Eu diria que... Junto com Orfeu e Apolônio de Tiana. Exatamente. E tiveram homens maravilhosos na história da humanidade que vieram e fizeram a diferença fundamental dentro da história. Entre eles, um deles, o maior que eu acredito que teve, foi Jesus Cristo, que veio, né, com o seu evangelho, não de uma forma religiosa, mas trazendo fundamentos realmente de verdades, absolutos, verdadeiros, que fizeram com que o desenvolvimento da consciência do ser humano evoluísse. Porque a verdadeira razão, e segundo Pitágoras, a verdadeira razão da existência da vida só tinha uma razão para a existência desta vida, ou aquilo que nós chamamos de vida, que é o espaço de tempo entre dois acidentes naturais, que é o nascimento e a morte. Então tem um espaço
Isso nós chamamos de vida, né? O nosso período de vida. Daí os pitagóricos observavam isso, Pitágoras, e dizia assim, mas por que isso? Porque lá nos preceitos herméticos, na qual o Pitágoras foi iniciado e foi instruído, dizia que no universo nada acontece por acaso. Não existe essa questão no universo. Tudo tem uma razão, um fundamento. E por que esse período? Né? Porque tudo no universo é explicado pela lógica. E a vida? Por que viver? Por que viver, João? Ney? Aí na observação, e tudo vem da observação, que era principalmente o que o pitagórico faz, eles observaram o seguinte, que o espírito começa a sua jornada terrena dentro de um nível de consciência. E quando ele termina a jornada terrena, ele está em um outro nível de consciência. Ou seja, a jornada terrena serve para quê? Para elevar o nível de consciência. E quanto mais reveses aquele sujeito passa na vida, mais oportunidades de desenvolvimento do nível de consciência real aquela pessoa tem. Por isso que dizem que é no sofrimento que a pessoa cresce. Porque quando a pessoa não sofre, ela é acomodada. Ela é acomodada. Pô, eu não sofro, eu tenho de tudo. Até do que vou me preocupar? Agora, quando as coisas começam a me faltar, aí eu começo, espera aí, o que está acontecendo? Tem alguma coisa errada? Vou à luta, vou verificar o que está errado, o que não sei o quê, aonde que eu estou errando, o porquê, né? E aí ele vai corrigindo e vai desenvolvendo consciência. Porque a consciência, se você for verificar, e os pitagóricos diziam que existem 4, 5 níveis de consciência conhecidos para nós. Primeiro é a consciência mineral. Uma pedra tem um nível de consciência. Baixo, mas tem. Aí um nível de consciência vegetal. Uma planta, por menor que seja, porque seja um plâncton, ou um pinheiro, ou uma sequoia, é um ser vivo. E tem um nível de consciência. E a ciência hoje já percebe que esse nível de consciência, as plantas conseguem manifestar esta consciência. As plantas elas manifestam quando as coisas estão agradando a eles, quando não estão agradando a eles. Isso já foi comprovado cientificamente. Então, nós temos a consciência mineral e a consciência animal, a vegetal. Aí nós temos a consciência animal. E dentro dos animais nós temos vários tipos, níveis de consciência. Desde uma ameba lá embaixo, de uma lombriga, de uma lagartixa, né, até um homem, porque nós somos animais. Concorda comigo? Sim. Né? Então, só que o homem, quando chega na consciência animal, ele passa para aquilo que ele chama-se consciência hominal. Qual é o elemento que entra aí? A razão. Porque o animal ele age mais por instinto, mais por paixão, do que pela razão propriamente dita. Se bem que eles raciocinam. Até um determinado nível, mas eles raciocinam. Sim. Eu não sei se você tem um animal, se você tem um cachorro, um gato, alguma coisa, mas quem tem um animal e que consegue conviver com o animal, percebe que ele interage com você, ele raciocina, ele sabe o que é, ele entende, sabe? Mas é um nível baixo, mas ele tem. Aí nós entramos no homem. O homem, né, parte, que é aquilo que a gente chama de... gente não, ele chamava o homem número 1. É o homem básico. É aquele homem
praticamente instintivo. Ele age praticamente por instinto. Então, a primeira necessidade dele é ganhar dinheiro, porque ele tem que prover. O dinheiro é o que provê, né? As necessidades, a casa, a comida, não sei o quê, o lar, a família, essa coisa toda. Então, ele tem que sair à luta. E é uma luta. E a preocupação dele, não, eu tenho que ganhar dinheiro, coisa e tal. Ele não se preocupa mais com nada. Aí, depois que esse homem está lá com a sua caverna garantida, tem uma caverna, está garantida, tem bastante comida lá dentro da caverna, o que ele faz? Ele pega e começa a olhar, porra, mas o meu vizinho lá está sem comida, se eu sair ele vai vir querer comer o meu. Ele começa a ter um outro tipo de preocupação. Então ele diz, não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou me aliar com o vizinho, nós vamos caçar junto, vamos fazer não sei o quê, porque daí nós vamos ampliar nossa questão de segurança, não sei o quê, bebê. Ele passa a ser o homem político. Nível de consciência se desenvolvendo. A hora que ele é um chefão político, ele está... né, está bem guarnecido, tá tudo, daí ele pensa, pô, e daí, e agora? E agora? E por enquanto ele estava olhando só na horizontal. Aí ele passa a olhar para cima. Porra, mas e daí, né? Aí vem a religião. A ligação do homem na busca de Deus, na busca E a partir do momento que ele consegue um entendimento maior, né, não só naquela questão do fanatismo religioso, mas que ele parte para um nível de compreensão do universo, que ele atinge aquele estado que o Einstein dizia, que perguntavam qual era a religião dele, que ele dizia que a minha religião é uma religião cósmica, ele passa a ser um artista. Artista no sentido não de que, mas de ter uma compreensão maior do abstrato. Ele consegue perceber o abstrato. Porque tudo, Ney, dentro dessa jornada, vai da percepção. Então, fazendo um resumo até agora, dentro do nível de consciência nominal, como o senhor disse, nós Pelo amor de Deus, senhor não. Tá certo, somos amigos. Então vamos lá. Dentro da consciência nominal, nós temos uma consciência básica, ou seja, a necessidade de sobrevivência, a consciência política, quando nos interrelacionamos, né? Uma consciência abstrata, quando percebemos a existência de algo superior a nós mesmos. Exatamente. E essa consciência abstrata, superior à consciência, obviamente, básica de sobrevivência, superior à consciência política, que é uma concepção, ou a compreensão do abstrato, né, que é uma compreensão, uma consciência, um nível de consciência superior, porque nos abrimos para outras possibilidades que não são, como dizem os católicos religiosos, mundanas. Exatamente. Né? Então, essas três consciências, elas... Homem número 1, 2 e 3. Isso faz parte do pensamento pitagórico? Faz parte do pensamento pitagórico. Ou seja, foi projetado por Pitágoras, enunciado por Pitágoras. Exatamente, fazia parte do ensinamento dele, né? Uhum. Aí daí quando ele diz o seguinte, daí quando o homem transcende essa questão religiosa e passa a ter uma compreensão mais, porque o religioso é aquela coisa, é porque o santo, porque eu não sei o que, chega a ser até uma coisa fanática, né? Quando ele começa a perceber Deus através da razão, né, e um grande iluminado moderno, vamos colocar assim, que foi o Papa João Paulo II, que foi um grande Papa que nós tivemos, um homem excepcional, tanto é que ele conseguiu extrapolar os muros do Vaticano, né? Porque quando esse homem morreu, estava lá todo mundo pleiteando ele, era judeu, era muçulmano, era indiano, era todo mundo. Sim. Né? Ele não era uma coisa de católico, ele transcendeu os muros do Vaticano. É verdade. Né?
Você veja bem, o que ele ditou uma encíclica dizendo, chamada Fides et Ratio, fé e razão. Para você chegar até Deus, você tem que ter a razão, não adianta ter só fé. A fé é importante, mas tem que ter a razão. É a razão, é a consciência iluminada é que vai fazer conseguir perceber Deus. E a palavra é perceber. Né? O que faz aumentar o nível de consciência? A tua capacidade de percepção. Não só nós, de qualquer ser vivo na Terra. Quando você aumenta a tua capacidade de percepção, você consegue entender coisas mais. E isso depende do teu desenvolvimento mental e intelectual. Entende? Então era esse o trabalho que era feito por Pitágoras, para que justamente tirar aquela juventude, os homens da Grécia de uma condição de ignorantes completos, de camponeses, para transformar em homens. Era um centro de desenvolvimento hominal. Entende? Sim. Então, o homem tinha que ser integral, ele tinha que ser desde o cara que pega na espada e vai lá lutar com o sujeito, cara a cara, até o cara que dança, o cara que pinta, o cara que esculpe. Então, até que eles foram, em termos de arte, pomba, tudo era uma obra de arte para eles. Eles construíam o Paternon, o edifício era uma obra de arte. Faziam esculturas, as mais belas, as mais impressionantes, até hoje que existem nos museus, são gregas, antigas. Ou, no mínimo, sob inspiração grega. Sob inspiração grega. Quer dizer que, então, daí você... dele. Tanto, uma vez eu li um livro do Vitor Civita, que era o dono da Abril, né? Dono da Abril, acho que... Né? E ele fez... ele estava uma coleção que chamava-se Mitologia, e na abertura, ele faz a abertura, a introdução, daí ele dizia assim que os gregos conseguiram atingir um nível de altura, de desenvolvimento mental, que jamais o homem moderno sequer chegou perto. Hoje, nós... Né? E realmente, eles voaram muito alto, Ney. Sabe? Eles voaram muito alto. Quando você começa a entender... Né? Aí, por exemplo, os egípcios antigos, lá nas iniciações, nos princípios dos fundamentos do universo, os princípios herméticos, dizia lá que não existe diferença entre luz e matéria. Existe diferença de nível... somente o que diferencia é o seu nível de vibração. Isso aí, Egito, de 5.000 antes de Cristo. Ou seja, 7.000 antes do nosso ano. Eles diziam isso. Aí vem o Einstein, em 1940, e diz que energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. E faz a revolução. Eles já sabiam disso, Ney. Eles dominavam isso. Veja o nível de desenvolvimento mental, intelectual, de compreensão, de percepção do universo. Pitágoras sabia que a Terra era redonda, que o Sol que o sistema solar era heliocêntrico, conhecia a rotação dos planetas, deram nome para os planetas, estabeleceu as 7 cordas musicais, o princípio do 7 na criação do universo, que tudo se manifesta, as coisas que se manifestam através das sete leis, as 7 cores da natureza, as 7 cores do espectro solar, as 7 cordas musicais, tudo isso foi revelado por eles, né? E Pitágoras esteve no centro dessas discussões envolvendo todas essas descobertas. Tudo, sempre. Ele estava no centro. Ele morreu com 94 anos. Ele criou a escola dele, em Crotona, com 50 anos, e ele passou mais praticamente 50 anos instruindo o povo grego, ensinando o povo grego, porque ele não se concentrava só em Crotona. Ele estava ali, a escola estava ali, coisa e tal, mas ele percorria a Grécia inteira a convite dos reis,
porque cada cidade era uma cidade-estado, né? Então, era uma coisa muito complicada de manter a união da Grécia. Mas ele sabia que se ele não fizesse isso na Grécia e não fizesse o povo grego ter uma identidade, apesar da diversidade, porque as cidades eram cidades-estado, mas eles tinham uma unidade. Inclusive a língua, né? A língua e a religião. E isso fez toda a diferença. Fez toda a diferença. Na sobrevivência deles. E também no reflexo daquilo que nós somos hoje. Porque depois de Alexandre o Grande da Macedônia, daí que Roma vem e domina a Grécia. Mas domina, entre aspas, eu não sei se a Grécia foi quem dominou Roma ou Roma dominou. Porque todo o conhecimento, toda a grande sabedoria, toda a cultura grega foi assimilada pelos romanos. Inclusive o panteão de deuses, né? Só muda os nomes. Sim, claro. Não, e os deuses só mudavam os nomes, adaptados, mas eram tudo os mesmos fundamentos. Né? E a disputa, né, por os imperadores, Nero queria disputar nas Olimpíadas como atleta. Não só Nero, mas outros, né, que foram desafiados. Enfim, até a chegada do cristianismo, que foi um período de obscurantismo. O cristianismo, na verdade, primitivo e principalmente depois do Concílio de Nicéia, foi uma coisa muito complicada na história do desenvolvimento. Nós tivemos duas grandes quebras na linha de desenvolvimento do ser humano. A primeira quebra se dá com o cristianismo. Não por culpa de Cristo, né? Não, vejam bem, eu já digo que também, Jesus Cristo não era cristão. Ele não era cristão. Né? E outra coisa, tem um filme muito bonito para ser visto disto. Chama-se Alexandria, o nome do filme. É um filme feito pelo Ministério da Cultura da Espanha. É muito bonito. Conta a história da Hipátia, que foi a última grande diretora da Biblioteca de Alexandria, antes dela ser destruída pelos cristãos. Infelizmente, os cristãos primitivos, vamos colocar Sim, dessa forma, claro. agiram de maneira irracional. Veja bem. Diga-se de passagem, por influência do próprio Império Romano. Claro, porque o Concílio de Nicéia instituiu, o que institui o cristianismo, institui a Igreja Católica, ele institui como instrumento político, né? Ele transforma a religião em um instrumento político. O que não era até então. Não. Né? O que não era, quando era de Cristo, tanto é que o evangelho mais bonito que eu conheço, né, é o Evangelho de São Tomé. Por quê? Porque foi um documento que foi achado em 1945, foi traduzido, foi estudado e traduzido por uma pleiade de cientistas e estudiosos, né, da Igreja Católica, da Igreja Judaica, de historiadores, que sentaram, se reuniram e vamos estudar esse documento, vamos revelar ao povo, ao mundo, o que diz isso. E aquilo que eles revelaram, eles fizeram uma tradução tão laica do documento, e se revelou uma das maiores joias. É o evangelho do apóstolo mais cético que Jesus Cristo tinha, que era Tomé. Tito, eu só quero aqui recuperar uma parte da tua linha de raciocínio. Você disse então que a evolução do pensamento humano teve dois momentos que não foram tão agradáveis. Um deles, vamos dizer assim, o cristianismo oficial romano. Não vamos falar do cristianismo como um todo, mas esse cristianismo oficial romano. Não tem nada com o evangelho de Jesus Cristo. Exato. Jesus Cristo é grande, é a maior, eu diria que é a maior joia da coroa de Deus, está lá Cristo, iluminador. É uma coisa, ele é uma coisa. Agora, o que foi feito em nome dele foi outra coisa. Inclusive coisas horrorosas como as cruzadas, por exemplo. Cruzadas, Inquisição, enfim, nós sabemos. A história oficial da Igreja Católica, que também reconhece seus pecados e pede desculpas por eles. Claro, exatamente. Né? E aí está o crescimento, né? Exatamente.
os pecados cometidos de maneira registrada, que foram registrados na história, não há como Olha, fugir deles, uma das questões mais importantes que existe dentro da religião, da Igreja Católica, é a confissão. Não o fato de você chegar lá no consultor, no confessionário, ai, padre, vem aqui, aquela baboseirada toda, né? Mas é o fato de você parar, olhar e dizer, pô, errei. Confesso que errei. Tenho consciência de que errei. Não vou fazer mais. E, se possível, vou corrigir o erro. E vou, se possível, corrigir o erro. Esse é o princípio da confissão. Agora, além desse cristianismo oficial do Império Romano, né, que outro momento, você falou em dois, qual foi o segundo momento em que a evolução do raciocínio humano sofreu um baque? Foi na questão quando nós tivemos a influência de Marx, desenvolvendo o marxismo e trazendo uma censura muito grande, querendo impor. Porque é o seguinte, quando você vê a ordem divina, eu estou te falando não numa questão política, numa questão de filosofia. Quando você vê a ordem divina, Deus cria os seres elementos únicos. Você é um, eu sou outro. Não existe dois gatos iguais, não existe dois cachorros iguais, não existe nada. No universo é a unidade. Quando você tem uma ideologia que prega, coloca o coletivo acima do unitário, isto passa a ser esmagado a unidade. Então veja bem, o que aconteceu na União Soviética, na China e em todos os lugares onde o sistema marxista foi imposto. A sociedade sofre um baque de evolução. Por quê? Porque tolhe-se um fator muito importante na questão do homem, é de ele poder desfrutar daquilo que ele conquista. Né? E também de censurar a maneira dele pensar. E a censura vem em cima de artistas. A censura vem em cima de escritores, de cientistas. Porque isso não era de acordo com o Estado. O Estado, ele tem que ser um instrumento jurídico, Ney, a serviço do cidadão. É só assim que é só este fundamento que justifica o Estado. Perfeito. Certo? A hora que o Estado inverte a situação, que o cidadão está para o Estado, aí vira ditadura, deixa de ter uma razão de ser. Por quê? O que significa? O que é um Estado? Eu, você, os outros aqui, temos esse território aqui. É nosso. Nós nos reunimos e, como é que nós vamos criar leis aqui para o nosso benefício comum? Correto? Mas eu tenho que preservar a minha identidade, você a tua, cada um a sua, e não, mas só que nós vamos ter um momento que nós temos algo de interesse em comum. Então essa é a res pública, a coisa pública. Então a coisa pública tem que ser administrada pelo Estado em benefício do cidadão. Mas nós não podemos ter censura. O cidadão nunca pode ser censurado. E aí nós voltamos para um conceito grego, que é o conceito da democracia. Exatamente, né? Democracia é o governo do povo, né? O povo tem que ser ouvido. E isso vem de Pitágoras. Porque o cidadão era, enquanto você, era aquilo que a Temístocles falava para o Xerxes. Lá estão os nobres remando. Cada um sabe pelo que está lutando. Agora os escravos... Não, os estados lutavam pelo Estado. Entendeu? Sim. Então, a minha questão com essa questão do marxismo, essa questão, não é uma questão de dinheiro, não é uma questão de propriedade, não é uma questão, é uma questão filosófica, é uma questão de liberdade. Sim. Você tem que ser livre, você, o Ney Hermann, você tem uma história de vida, você tem... os Peles Vermelhos tinham um ditado maravilhoso que dizia assim, nunca julgue um homem se você não calçar os mocassins dele. Para você vai sentir aonde aperta os calos dele. Porque cada homem é um homem, cada ser é um ser, eu tenho a minha história, você tem a tua trajetória, e ela tem que ser respeitada, eu tenho que respeitar a minha, eu tenho que me autorrespeitar para que nós possamos crescer.
Senhor Tito Fonseca, obrigado pela participação nesse bloco. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Opinião. O assunto de hoje, Pitágoras. Comigo no estúdio está o livre pensador e advogado, além de artista plástico, Tito Fonseca. Tito, obrigado pela sua participação hoje aqui. Eu gostaria que você encerrasse o programa dando alguma orientação de leitura, ou até mesmo cinematográfica, caso exista, onde as pessoas possam aprender um pouco mais sobre a história de Pitágoras e principalmente o pensamento pitagórico. Olha, a história de Pitágoras ela é muito restrita, porque quando a escola de Crotona praticamente foi destruída, né, ela passou a ser secreta. O pitagorismo passou a ser praticamente uma sociedade secreta. Mas existem livros, hoje, se vocês procurarem, existe um grande livro que não fala só de Pitágoras, mas fala de todos os homens, dos maiores homens, os grandes iniciados que eles dizem, homens que vieram e iluminaram a mente dos homens da humanidade. Chama-se Os Grandes Iniciados, de Eduardo Churret. É um livro maravilhoso desse livro. E o filme, né? Eu já falei e vou repetir, procurem assistir Alexandria. Conta a história de Hipátia, certo? É uma história, ela era era uma mulher, né, que era coisa rara, mas foi diretora da Biblioteca de Alexandria e foi ela quem descobriu que a Terra fazia um movimento, não girava em círculo em torno do Sol, mas fazia uma elipse, né, que dá hoje, e ela definiu os equinócios e os solstícios, né? E mostrou que a Terra girava em torno do Sol em forma de elipse, isso naquela época, né? E foi morta, apedrejada, e foi esfolada viva pelos cristãos por ser herege. Eu agradeço muito sua presença hoje aqui, Tito. Obrigado por dividir o seu conhecimento conosco. Opa, é um prazer, né? Você sabe que bater um papo assim, às vezes no mundo de hoje é meio raro, né? Mas eu estou sempre à disposição quando precisarem de mim e estamos aí. Obrigado. Muito obrigado a você que estava nos acompanhando até agora. O programa Opinião termina por aqui. Voltamos na semana que vem.